Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal do Oráculo Notícias Comentadas. Hoje nós vamos comentar aí algumas das notícias dos comentários, aliás, que vocês postaram aqui no grupo. Hoje eu vou ser um pouco mais seletivo para o vídeo não ficar muito grande. Aproveito e já vou comentar aqui esses dois comentários do Flaviano Emílio e do Batista. Oráculo, meu grande amigo, se isso acontecer, ou seja, a prisão do Lula, o vídeo é esse aqui, realmente só nos vai restar uma luta armada. Eu e muitos aqui na minha cidade de Salvador já vemos isso uma realidade. Infelizmente vamos ter que sangrar para libertar nosso país. Vamos para a rua. E o Batista perguntou por que raios é preocupante a prisão do Lula. Ele está questionando a inocência do Lula. Olha, Batista e Flaviano, o Lula é o maior símbolo que a esquerda já teve na história do Brasil inteiro. Então já foi presidente. E é uma pessoa que, com todo o seu conceito, apesar do mercado neoliberais no Brasil e fora do Brasil naquele tempo, eles fizeram uma campanha enorme dizendo que o Lula ia quebrar o Brasil, ia destruir o Brasil, ia entrar em guerra com os Estados Unidos. Eu acho que vocês se lembram disso. A coisa do real desvalorizou pra caramba a moeda, o dólar foi lá para cima. Era um cenário de catástrofe pregado justamente pelos neoliberais que gostam de fazer isso. E aí o resultado foi o contrário, foi o período da história do Brasil em que mais ele se desenvolveu. E para isso, dê uma olhada lá nos outros vídeos que eu mostro o crescimento do PIB. Aliás, eu já vou mostrar logo agora, basta você digitar aqui no Google PIB Brasil, você vem aqui, olha, explorar mais, e você vai ver o crescimento do PIB durante o governo do Lula. Primeiro do Fernando Henrique, aqui olha, de 97 aqui. Para quem não lembra, o governo Fernando Henrique foi de 95 a 2003. E o governo do Lula, aqui no Wikipedia você pode ver também, de 2003 a 2011. Então vamos lá, 95 o Fernando Henrique pegou aqui, deu um crescimento no PIB aqui de 96, 97, um crescimento pequeno, e depois levou ladeira abaixo até chegar aqui em 2003, né, lá embaixo. 2002, 2003 já veio o Lula, e daí levou o PIB brasileiro lá para cima. Então, foi um governo de social-democracia, não é um governo comunista, não tem nada a ver com comunismo, mas foi social-democracia, onde também as próprias empresas, os bancos, todos esse pessoal lucraram muito e o povo também ganhou muito dinheiro. Então, é por isso que a preocupação é muito grande com o único presidente do Brasil que deu um crescimento realmente tão grande em todo o Brasil. Veja, o índice vem aqui medindo desde 1960. O maior crescimento de PIB que o Brasil teve foi com o governo Lula. Realmente, nunca antes na história do Brasil, o Brasil teve um crescimento de PIB assim tão acentuado como o do Lula. O crescimento do governo do Lula foi maior do que toda a história do Brasil 3 vezes. Você pode ver aqui na linha, 3 vezes. Então, por isso que há uma preocupação muito grande do Lula ser preso. Contudo, Flaviano, uma luta armada, eu não acredito eu não sou muito fã de luta armada. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais recursos, a conscientização é o melhor caminho e a maior arma hoje é o voto. Então, assim, o trabalho que a gente faz aqui no canal é justamente de conscientizar, botar os contrapontos e fazer que as pessoas comecem a pensar mais e parem de votar por quilo de arroz e por saco de cimento, essas coisas. Aí a gente tem mais chance. Não adianta, eu particularmente acredito que não adianta a gente partir para a luta armada se a cabeça das pessoas continuam com a mesma fragilidade. Por isso que eu não sou muito fã de luta armada. Prefiro o argumento, né, praticar a democracia de fato. O Geraldo aqui embaixo está dizendo que o Lula é mafioso. Olha, Geraldo, o Lula vem sendo perseguido pela grande mídia brasileira que acusam ele já há mais de 20 anos. E até agora não encontraram nada dele. Então é tão grave a situação que é preciso, por exemplo, dizer que o apartamento do Lula é do Lula para poder incriminar ele em alguma coisa. Até agora não pegaram nada. Ou ele é muito safo na corrupção dele, mais safo do que até mesmo o Eduardo Cunha, que tem uma equipe profissional para caramba trabalhando para ele, ou realmente ele não fez nada. Então está um pouco complicado. Essa questão de lobby, por exemplo, que está envolvendo Angola, que a gente vai falar sobre isso também. Olha, todo presidente, eu até já fiz um vídeo aí mostrando que o presidente, o primeiro-ministro da Suécia, sabe, os da Rússia, de todos esses governos que queriam vender jatos para o Brasil, todos os próprios presidentes faziam lobby. Eu não entendo essa preocupação do brasileiro
do presidente não poder fazer lobby para as empresas e para os produtos brasileiros. Isso é meio burro. O BNDES precisa emprestar dinheiro para outros países, para outras coisas também, sim, porque um banco vive de ganhar dinheiro. É assim que funciona. Empresta dinheiro, cobra juros e assim vai. Então você tem garantias e todo um processo que é analisado por uma equipe técnica. Assim que banco ganha dinheiro. Banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, cobrando juros. É assim que funciona. O Newton Mor diz aqui que Sérgio Moro me representa, aqui no vídeo do Sérgio Moro, onde ele é acusado aí de ser meio seletivo pelo jornalista da Folha. Me representa, mas a praga do PT, o resto da caterva corrupta comunista. Ô Newton, se a corrupção no Brasil tivesse só no PT, seria facílimo deixar o Brasil agora em país de primeiro mundo. No entanto, se você acredita nisso, imagino que você também acredita em Papai Noel, Cinderela e todos esses contos de fada aí, amigo. Acorda, o Brasil precisa de gente mais consciente. O Valdemir está dizendo aqui, oráculo, sempre colocando palavra na boca das pessoas. Não me lembro de ver Bolsonaro criticando negros. Faça um debate limpo sem promover ódio entre os internautas. Aliás, esse era o jogo do PT. Me lembro quando o PT era um grande partido e em seus debates, ao se ver acuado, atirava sua flecha de ódio, lançando ricos contra pobres e o resto vocês já sabem. Abraço a todos. Valdemir, é o seguinte, o Bolsonaro, eu acho que você está mal informado, o Bolsonaro, ele é condenado por declarações homofóbicas e racistas. Ok? Globo. Eu não vou botar o link aqui não, porque, olha aqui. Oh, aliás, eu boto o link lá para você também. Ele foi condenado. Tem um vídeo aqui dele, ó, do CQC, mostrou que ele está falando para a Preta Gil. Vou mostrar aqui para vocês. Ela faz uma pergunta e ele fala, se refere a ela, que ela pergunta se o filho fosse se envolvesse com negros. Aí ele disse que o filho não era promíscuo. Deixa eu localizar isso aqui mais exatamente. Deixa eu ver aqui. Aqui, nessa parte, ó. Veja bem, vou colocar aqui para você escutar. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, você faria isso? Bom, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Povos terríveis que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Por causa disso, ele foi condenado por declarações homofóbicas e racistas. Então, caro amigo, imagino que você goste do Bolsonaro, deva ter o pôster do Bolsonaro no seu quarto, mas é preciso abrir os ouvidos e entender que certas coisas sim acontecem, existem provas cabais disso daí e não meras convicções. O David Brandão, por que você usou a imagem de Matrix na sua foto? O filme mostra justamente que a direita luta por liberdade e a esquerda luta por escravidão do poder estatal. As máquinas do filme. Olha, David, o canal todo é baseado no filme Matrix. Já expliquei isso para vocês. Agora, meu caro, sem explicar essa coisa que eu já mostrei em outro vídeo, não se trata de direita e esquerda. Por que para você ganhar dinheiro, não sou contra ninguém ganhar dinheiro, por que para você ganhar dinheiro outras pessoas têm que morrer de fome? É disso que se trata. Esqueça esquerda e direita, haja pelo seu pensamento lógico e pela sua questão humana. Você é religioso? Pense, Jesus Cristo também lutou pelos fracos e oprimidos, tá? Pelos pobres. Jesus Cristo não ficava fazendo panelinha com a classe mais rica lá de onde ele vivia, não. Então pense um pouco nisso, tá bom? O Gabriel está dizendo, primeiramente, bora Temer, será que Ciro Gomes ainda planeja sequestrar o Molusco? Ô Gabriel, imagina a sua foto aqui já do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né, já mostra que você tem tendências aí neoliberais ou liberais, como você pretenda definir. Mas assim, o Temer está dando os cortes, digamos assim, a sociedade, ele diz, o Brasil está em crise, precisamos cortar a grana. Beleza, sem problema, vamos cortar. O Temer escolheu somente o lado mais fraco. O lado mais rico, por exemplo, os ricos não pagam imposto no Brasil. Os salários dele, que ele fala, os aposentados têm que se aposentar mais tarde. Beleza, os deles continuam com o mesmo privilégio. Ele nunca falou em mudar a aposentadoria do presidente, dos deputados, dos governadores, tudo isso que consome também alguns bilhões de reais por ano. Então, amigo, eu não posso apoiar. Eu sou literalmente oposição ao governo Temer, sim. Eu não concordo com isso. Se é de fazer sacrifício e trata-se de um país, você é o gestor do país, então tem que ser para todos.
Não adianta botar gravatinha e ficar falando que vai combater isso e aquilo outro, se você não é o primeiro a dar o exemplo. Então, amigo, não concordo muito não. Aqui, pessoal, esse vídeo eu me permito comentar um pouco mais minha opinião, porque, bom, em algum momento eu vou ter que falar isso aqui para vocês, né? Aqui o L.A. ou Avey, não sei como é que você fala o seu nome, 10 minutos e 20 de fezes saindo da sua boca, vai estudar, seu animal. Como é que eu vou rebater argumento da pessoal da turma do Bolsonaro, os bolsominions? Amigo, quando você fala desse jeito, só posso dizer que você é bolsominion. Eu comento aqui argumentos, mas se não tem argumento, vou comentar o quê? Seja feliz. Continue pregando a foto do Bolsonaro no seu quarto lá, não tem problema não. Cada um faz o que quer. Aqui o Alexandre Pereira da Silva fala: parabéns, oráculo, sou da periferia de São Paulo e só consegui uma casa e um carro aos 40 anos, graças a Deus e ao governo de esquerda. Antes não sonhava nem com um barraco e uma bicicleta. É verdade, Alexandre. No governo do Fernando Henrique, a pobreza chegou ao extremo no Brasil. Esse modelo de governar, dizer que as empresas privadas, o governo não tem papel nenhum, não é só cobra uma beirinha de imposto e não faz nada, fica lá sem fazer nada, ele está sendo praticado agora na Argentina e está levando a Argentina também à sua maior crise. E agora no Brasil está também voltando. Agora sim a gente vai entrar realmente num processo de crise no Brasil, pelo que tudo está indicando, cortando o investimento tudo que é lado, esperando que um povo sem dinheiro consiga comprar produtos de empresas que vão querer vender e o mercado consumidor está cada vez menor. Então, isso de fato, assim como você, Alexandre, milhões de pessoas no Brasil tiveram melhores oportunidades a partir do governo Lula. Isso também é fato, pessoal, é fato. Olha, antigamente, por exemplo, o pessoal não tinha televisão. Eu falei outro dia do iogurte, não tinha televisão. Sabe, quando o Lula começou, aí começou um fenômeno interessante nos interiores, todo mundo comprando parabólica. Você via casa de pobre, não tinha quase nada lá na casa dele, às vezes o cara toda arrebentado, e o cara comprava uma televisão morto de feliz, botava uma parabólica lá em cima e aquilo ali era o status do momento. Era uma coisa interessante de ver, uma coisa engraçada de ver, digamos assim. Pena que o que vinha na parabólica era lavagem cerebral. A gente precisa ainda mudar isso, não adianta só ter acesso, é preciso ter qualidade nas coisas que a gente está tendo acesso. Então, de fato, sim, Alexandre, isso com certeza melhorou muito no governo do Lula. Aqui o Elias Zago Basto fala: até o Google afirma que o maior ladrão do Brasil é o Lula. Bom, vamos dar uma olhada lá no Google. Aqui eu coloquei o maior ladrão do Brasil no Google. E aparece aqui fotos do Lula, né? E delegado chama o Lula de maior ladrão do país, maior ladrão do mundo. E de vez em quando, de fato, aparece Lula como o maior ladrão do Brasil. Realmente, o Google, não é o Google necessariamente que está mostrando isso. E aqui vem uma dica para o pessoal novamente. Quando eu falei outro dia que a esquerda brasileira é muito ruim de comunicação, apesar de ter excelentes profissionais, é isso. O Google não sabe o que está acontecendo. A pessoa que entende de internet, ela vai bombardear a internet com informações. A internet foi bombardeada aqui com essa informação, de que essa associação, o maior ladrão do Brasil. Tem gente que senta no computador e começa a associar isso. Maior ladrão do Brasil e coloca o nome do Lula. Isso é marketing digital. Enquanto a esquerda brasileira não entender isso, ela vai deixar que a internet fique nas mãos dessas pessoas mal intencionadas. É claro que o Lula não é o maior ladrão do Brasil, nem foi provado nada ainda contra ele. A gente tem história de grandes ladrões aí do Brasil, gente muito grande mesmo. Né? O pessoal fala, o Lula é acusado de 3, tantos milhões, só aí nesses escândalos aí do Serra foram 23 milhões e outros mais. Isso aqui a gente sabe que não é verdade, mas o que eu quero acionar aqui o pessoal a pensar, principalmente o pessoal da mídia de esquerda, é estar atento para isso. A internet, o Google, ele só responde aquilo que pessoas estão trabalhando lá para trás. Você vai lá e coloca informação, vai colocando informação, e isso daí um dia domina tudo. Enquanto a esquerda não entender isso, eles vão ser vítimas e sempre vítimas. Né? Vítimas, no caso da grande mídia. É hora de reagir, pessoal. Isso aqui está na mão de todos vocês. É hora de entender como isso funciona. Tá? Então, de fato, o Elias tem razão. A internet, o Google está mostrando isso de fato. A Marluce de Oliveira, 14 horas atrás, ela disse: lamento o que está acontecendo no Brasil. O mais lamentável é que alguns estão aplaudindo.
Meus prezados, vocês também serão atingidos. Vivi a época mais dura do Brasil nos anos 90. Hoje vivo na Suíça desde 91 e estou acompanhando o caos que o Brasil está vivendo. Eu penso que os brasileiros de esquerda e direita deveriam realmente unirem-se, porque a coisa vai ficar preta. Meus camaradas, eu sempre digo, meu físico está na Suíça e meu coração no Brasil. Sempre. Hallo Marlus, grüß dich, wie geht's dir, alles klar? Einmal hast du mit mir auf Deutsch gesprochen, jetzt antworte ich dir, ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Eu falei para ela que ela comunicou comigo outro dia e eu também sei falar alemão e ela me cumprimentou em alemão. Pois bem, Marluce, eu também vivi o Brasil nesse tempo aí e realmente era muita crise, muita miséria, muita fome. Eu fiquei muito feliz com a situação do Brasil, independente de esquerda e direita, quando eu vi, a partir de 2003, o Brasil melhorar bastante, inclusive o Brasil ser respeitado no exterior como uma nação rica. Antigamente, o Brasil era conhecido como uma nação pobre, uma nação de miséria, comparada a países africanos dos mais pobres. O Brasil no mapa da fome, lembrem isso. Foi a partir de 2003 que veio essa reação e o Brasil saiu dessa situação e começou a figurar entre os países mais ricos do mundo, chegando até a ser a 6ª economia do mundo. Pensem nisso. Quem gosta de ser grande, quer empresas grandes, capital grande, não pensem no melhor momento. O melhor momento do capitalismo no Brasil foi no governo social-democracia. Pensem nisso. Manuel Custódio, essa PEC 241 deveria se chamar PEC 171. Concordo plenamente com você, Manuel. Infelizmente. Comentário aqui interessante do Cláudio Bueno. Todo país tem uma verba assegurada para pagar sua dívida ou juros. Porque senão seria igual a Grécia com pedido de falência. Olha, a Grécia caiu nessa falácia aí e entrou pelo cano. Hoje está quebradíssima. Ou a Argentina, 2 anos atrás, querendo dar calote. Olha, a Argentina de hoje não está muito melhor do que 2 anos atrás não, amigo. Procure se informar. O Brasil já tem toda a sua nota rebaixada. Bom, está rebaixada porque antes o Brasil subiu a sua melhor nota em toda a história. Justamente no governo do Lula. Lembrando que em 2002 a dívida do Brasil era 600 bilhões ao FMI, com juros de 2%. Aí veio o Lula e pagou a dívida externa com a dívida interna, pegando dinheiro dos bancos com juros de 20%, elevando a dívida a 2,2 trilhões. Olha, naquele tempo também tinha dívida interna, né? E o que foi pago, realmente houve essa troca aí, realmente isso precisa ser apurado direitinho como é que foi. Só que antes a dívida com o FMI era em dólar. Qualquer crisezinha que acontecia lá fora, o Brasil quebrava. O Brasil quebrou 3 vezes com o Fernando Henrique, que praticava esse tipo de política. Então, com o Lula, ele passou essa dívida mais para o capital brasileiro mesmo, real, e com isso ele conseguiu manter o controle disso. Apesar da dívida ter aumentado nos dias de hoje, o valor dela em relação ao PIB, a dívida brasileira diminuiu. Tá? Isso por quê? Porque apesar de você aumentar mais, digamos, a sua despesa, dinheiro com dívida, né, você conseguiu arrecadar muito mais. O Brasil arrecadou muito mais do que antes. E por isso dava para fazer a dívida. Contudo, eu particularmente não concordo com essa dívida, nem interna nem externa. Eu acho que não deveria ter isso. Eu acho que essa praga de dívida, ela atrasa o Brasil e é um ponto crítico que eu faço também ao governo Lula, governo Dilma e todos os outros que fazem essas dívidas. Eu acho que assim, tanto no Lula quanto no Fernando Henrique, como qualquer outro governo, tem alguém ganhando muito dinheiro com os juros dessa dívida. E esse alguém está pouco se importando para a população em si. Isso é economia da braba, economia neoliberal, que também, a economia do capitalismo também foi presente no governo do Lula. Talvez não tanto neoliberal quanto é presente nos governos do Fernando Henrique, mas também houve. Tanto que as empresas no Brasil ganharam muito dinheiro no governo do Lula. Tá? Então, o pessoal costuma criticar a esquerda, o pessoal da direita, mas eu acho que o melhor momento da direita no Brasil foi no governo do Lula. E não antes. O Brasil não tinha mercado interno. O Lula que desenvolveu isso. Então, esse é um fato. O cara desse canal não fala e não explica nada, chamando de maneira alguma, estou chamando alguém de burro aqui. Tanto que eu deixo o seu comentário para a gente discutir. Só que eu respeito, sim, os inscritos. E todo mundo tem aqui opinião livre para falar o que quiser. Até mesmo pessoal que vem na ignorância. Eu não sei se você, Cláudio, já falou algumas palavras aqui de ignorância, assim, de palavrões, eu não estou bem lembrado.
Mas até mesmo esses comentários são liberados aqui. E uma demonstração clara de que eu respeito a opinião de todo mundo, mesmo ela não sendo das melhores, inclusive direcionadas a mim. Eu me pergunto como vocês, que costumam ofender as pessoas na internet, como vocês reagiriam quando alguém ofende vocês. E isso vale para todos os lados, tá, pessoal? Direita e esquerda. O Vando me pergunta que tal cortar os spams de alguns aqui. O tal Gu00 postou a mesma coisa várias vezes em maiúsculo e tudo foi publicado. A liberdade de expressão que você tanto defende está virando putaria. É verdade, Vando. Tem um momento que a gente vai ter que começar a reprovar toda aquela parte lá do spam, porque vira bagunça, pode virar bagunça. Porém, o comentário que ele colocou lá, ele foi aprovado pelo Google. E como são muitos comentários e nem sempre eu tenho como controlar tudo, às vezes passa. Normalmente eu tento apagar sim isso daí para não virar bagunça, você tem razão. O Ricardo diz que todo o Brasil está com o Moro, vamos acabar com a esquerda e o comunismo, seus idiotas funcionais. Ricardo, eu acho que não te informaram, mas não tem comunismo no Brasil implementado, não temos um regime comunista. Temos a esquerda e um país democrático, eu acho que você... Não sei se você defende necessariamente a democracia. É preciso ter todas as forças representadas. Acabar com a esquerda é tirania. Então, o desejo de acabar com a esquerda mostra para mim que o Ricardo, por exemplo, é fã de tirania, é fã de ditaduras. O que eu acho que a maioria do brasileiro não acredita. Então, não deve ser o objetivo acabar com a esquerda, e sim melhorar o sistema para que o povo brasileiro viva melhor. E para isso a esquerda tem que estar presente também dentro do sistema, equilibrando as forças. E aqui vamos ler aqui o comentário do Bola de Merda. Aí parabéns pela criatividade do nome. Legal, Oráculo, gostei do teu vídeo. A respeito da tua opinião, não concordo com tudo. Isso é importante, Bola. Vou falar só Bola. Tá? É importante isso, não precisa concordar com tudo. O objetivo aqui é levar as pessoas a refletirem sobre suas opiniões e suas posições. Não precisa, eu não estou criando, isso aqui não é uma seita, uma seita religiosa que vai transformar pessoas em seguidores que não raciocinam, não é isso. E também não estou dizendo que toda religião é assim, mas existem, imagina, aquelas seitas que criam zumbis. Isso aqui não é um canal de criação de zumbi, ao contrário, a gente está tentando libertar os zumbis, como fazendo uma analogia aí ao filme Matrix. É uma tentativa de libertação. Então, pensem nisso. Mas o que mais espanta aqui, em outros canais que possuem opinião parecida com a tua, é a raiva, o ódio puro das pessoas violentadas politicamente à direita. Eu acho que para tirar as pessoas dessa coisa de zumbi, a gente não pode trabalhar com a raiva. Tem que trabalhar com raciocínio lógico. E o ganho disso para o futuro é imenso. Em nenhum momento apresentam argumentos, apenas xingam, ofendem e fazem de conta não ler nem ouvir as denúncias de desonestidade explícita dos principais ícones da direita no país. Porra, Bolsonaro mudou de opinião radicalmente depois de um jantar com o Temer. De quebra, livrou-os dele do prejuízo. Isso não é um fato qualquer. E mesmo para quem é de orientação direita, isso não pode ser despercebido. Porque simplesmente não param de xingar e expliquem esse tipo de atitude da extrema direita. É porque é tipo os fãs de algumas marcas. Eu vou citar aqui o exemplo da Apple. Eu não tenho nada contra a Apple. Eu acho os equipamentos da Apple muito grandes. Mas eles trabalharam um marketing que não cria clientes. Eles criam fãs. E mesmo que a Apple hoje crie um produto, sei lá, merda dentro de um vidrinho para vender. Colocar o símbolo dela lá, vai ter muita gente que vai comprar e vai dizer que aquela merda é a melhor merda do mercado. Então, é isso que acontece com o pessoal quando começa a se identificar com algumas políticas, alguns partidos e tudo mais. E algumas pessoas, né? O Bolsonaro, ele tem esse sistema dele extremo aí, mas ele cria fãs. É preciso lutar contra isso, mas lutar com argumentos. Porque a luta que esse pessoal se prepara é a luta armada. A melhor forma de combater a luta armada são argumentos. Argumentos podem cancelar guerras. E se a gente entender isso, a gente vai entender que o argumento ele tem muito mais poder do que armas. Agora eu vou dar uma passada rápida aqui nos prováveis spams e vamos ver o que aconteceu aqui. Esse daqui só colocou links, eu vou reprovar já de primeira. Vamos ver aqui, eu não falo o que o povo quer ouvir, eu só falo o que o povo quer. Presidente aqui falando do Bolsonaro alguma coisa.
Lógica direita não existe. O jornal de Sérgio Moro não recebeu o caso sobre o PSDB. Você falou errado dizendo que Sérgio Moro não recebe denúncias. É bem diferente. O termo não recebe do termo não recebeu. Você está interpretando errado. É bem diferente o termo não recebe do termo não recebeu. Olha, o Moro, independente do termo da interpretação que você está, até agora livrou todo mundo do PSDB. Então, assim, o texto, você interpretou o texto, eu estou interpretando a atitude dele. Não, até agora, ele não pegou ninguém do PSDB. Pelo contrário, toda vez que entra alguém do PSDB, ele arquiva Bom, vocês conhecem isso. Aqui, o Adriano repetiu esse comentário em 2 vídeos diferentes. Vamos ver, o canal poderia falar sobre isso. Ok, tudo bem. Delação premiada não incriminou Lula. Deixa eu ver só se tem algum abuso. Paulo Henrique Amorim não consegue acertar. Oráculo. Vamos ver aqui mais rápido. Ok, parece que está tudo em ordem. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esses são os comentários de hoje. Tá? E provavelmente amanhã, até terça-feira, eu devo estar viajando a trabalho novamente. Pode acontecer que eu não coloque vídeos aí como de costume. Mas aí no mais tardar na quarta-feira eu estou de volta aqui. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.